Potete sedervi. Allora, falarei em português, para que possamos todos nos entender. Eu imagino que Jesus, naquele dia, tenha ficado muito entristecido. Si diz in italiano, sia restato troppo giù, muito para baixo. Por quê? Ele ensinava, exortava, mostrava, fazia, tudo conforme a sua própria palavra, o seu evangelho. E os 12, os 12, suoi discepoli, aqueles que o seguiam, parece que não aprendiam, non imparavano le cose com le sue parole, com as suas palavras, com o seu exemplo. Prova disto é o que eles pedem a Jesus. Jesus fala de sofrimento, de provação, de perseguição sobre si, de traição, de cruz e morte, e também de ressurreição. E eles querem sentar-se, ceder-se, uma à direita e outra à esquerda dele, partilhando o poder, o sucesso, a fama. Non hanno imparato niente, não aprenderam nada. E Jesus então os chama e os questiona. Vocês poderão beber o cálice que eu estou bebendo e serão batizados no batismo que eu serei batizado? Jesus fala do seu sofrimento, da sua coerência até as últimas consequências com aquilo que ele dizia. E eles então, muito alegres, eu acho, podemos. Não estou entendendo nada ainda. Aí Jesus, vocês vão ser batizados com o batismo que eu serei batizado. Beberão também o cálice. De fato, eles também serão perseguidos. Tiago será morto. Mas Jesus continua, mas sentar, alla mia destra, alla mia sinistra, à esquerda ou à direita, não cabe a vocês e nem a mim. É o Pai que decide. Então ele ensinou os 2. E agora tem o outro lado, os 10. Quem de nós não ficaria incomodado com isso que aconteceu? Aí então Jesus, como um professor de crianças, de bambini, de fanciulli, de crianças pequenas, que depois de uma briga de criança, aquele rolo, né, que dá aquelas crianças de uma hora para outra, aquela bagunça. Aí então o professor chama as crianças, faz todo mundo sentar e vai explicar em palavras bem simples, para que todos entendam melhor. Vocês sabem, vocês veem como os poderosos mandam, desmandam, têm vantagens, oprimem, tiram tudo que querem, e vocês não façam assim entre vocês. Pelo contrário, qui vuole essere il grande, deve essere il piccolo. Quem quer ser grande, seja o menor. Quem quer ser o poderoso, sirva. Porque é o que a primeira leitura do profeta Isaías disse para nós. O servo do Senhor. Com essa leitura, é um brano, é um texto do livro de Isaías, um dos cânticos do servo do Senhor. Em hebraico, Ebed Adonai, o servo do Senhor, que faz a vontade de Deus em si, na sua carne. Para que Deus seja Deus, Ele carrega as
os limites humanos, as dores humanas, os medos, para que Deus possa ser mais nas pessoas. Ele diminui a distância entre Deus e os homens. Esse servo, a igreja sempre leu nele, viu nele a figura de Jesus. Por quê? Porque a segunda leitura da carta aos Hebreus, ali Hebrei, fala justamente que Jesus entrou no santuário. E entrando no santuário, ele se encontra com Deus. E se encontrar com Deus determina toda a história. Então nós temos alguém por nós. A volta, às vezes. Às vezes, tu e eu, às vezes nós nos sentimos sozinhos, incompreendidos, mal vistos, doloridos, dolorosos na nossa vida, porque não fomos vistos e bem vistos, compreendidos e bem compreendidos, ou não conseguimos ainda a felicidade que desejamos ter. Pois é, mas temos por nós a Cristo. E por quê? Porque a nossa vida, sorelle, fratelli, a nossa vida não termina aqui. Se o nosso horizonte for só esse, desta terra, é um horizonte muito pobre e até um horizonte muito triste, porque termina num cemitério. Está desse lado, né? Termina num cemitério. Eu não posso crer nisto. Eu sei que isto está no meu futuro. Inclusive, eu vou ser sepultado aqui mesmo, eu acho. Nós temos um túmulo ali. Então, minha casa vai ser aqui. Mas a minha vida não será aqui. Ela vai transcender. Nisto eu creio. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o salmo que abbiamo cantato, molto bello, o salmo diceva così, o salmo dizia assim: Dona-ti, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Dona-ti, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Vamos tentar dizer juntos? Dona-ti, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Dai-nos, Senhor, o teu amor, porque em você nós esperamos. Eu espero em Deus. Amici, amiche, eu não espero em políticos. Já me decepcionei muito. Eu não espero em poderes que se dizem fortes. Sim, espero em algumas coisas, sem dúvida, elas são importantes para nós, estão na nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano. Mas se eu for esperar em gente, quanta decepção. Dona-te, Signore, dá-nos, Senhor, o teu amor. In te speriamo, em você nós esperamos. Espero que nós tenhamos aprendido com essas leituras um pouco do sentido, da direção que devemos dar para a nossa vida. E todos os domingos nós renovamos isto, aprendendo mais um pouco. E Padre Maurício, você falou no início dos oblatos de São José aqui, nessa paróquia. A última vez que eu vim aqui, tenho até vergonha de dizer, foi em 1982. Vocês não tinham nem nascido ainda. Alguns tinham, né? Você tem uma ideia, eu tinha cabelo naquela época. Eu era um jovem, recém-religioso, jovem. E eu vim fazer aqui com um colega meu, que até já morreu,
nós viemos fazer aqui um apelo, porque um dos padres oblatos de São José que passaram por aqui, cujo nome era José Calvi, ele tinha naquela época, 82, e ainda hoje, fama de santidade. De fato, nessa semana passada, a Santa Sé, o Vaticano, aprovou o pedido que nós, oblatos de São José, fizemos para que ele, o padre Giuseppe Calvi, fosse considerado apto para a beatificação. E ele é servo de Deus agora. E ele trabalhou aqui, padre, durante alguns anos. Só que ele trabalhava um pouco e ia para o sanatório da Lapa, lá, sanatório São Sebastião, que era dos tuberculosos. Ele tinha tuberculose. E durante muito tempo ele ficou entre lá e aqui e lá. Esteve também em Paranaguá. Então, naquela época, eu vim com um colega para nós termos alguém que pudesse tê-lo conhecido. Em 82, ele morreu em 43. Então, em 82, tinha gente que ainda estava vivo e havia conhecido. E nós tomamos alguns depoimentos de pessoas que conheceram este padre e que agora está proposto para ser reconhecido, não sabemos quando, reconhecido pela igreja como um santo. Então eu peço a vocês, algum problema de saúde, alguma dificuldade na vida, alguma insegurança consigo, com a família, peça a intercessão do padre Giuseppe Calvi, um padre que veio da Itália com 24 anos, em 1921, e nunca mais voltou para a Itália, nunca mais. Ficou até 43 aqui, trabalhando em Paranaguá, ou aqui em Curitiba, ou vivendo no sanatório como enfermo e tratando dos enfermos também. Um homem que tem uma fama de santidade muito grande, do qual alguns milagres já são conhecidos, mas agora nós temos que provar que foram realmente milagres, para que ele possa ser declarado pela igreja como bem-aventurado e santo. Então, naquela ocasião, eu vim para começar com esse meu colega e outros que também vieram depois, todo esse caminho para reconhecimento deste meu confrade, desse meu irmão de congregação religiosa. E durante aqueles anos, os oblatos de São José procuraram servir esta igreja, esta paróquia, que era bem diferente. Não era essa maravilha que é hoje. Então, amigos, amigas, todos nós temos história, e nós devemos fazer a história juntos com o Senhor. Por isso o Salmo: dá-nos, Senhor, o teu amor, em ti nós esperamos. Um minutinho de silêncio agora para cada um de nós, para ciascuno de nós, para pensarmos como está a nossa esperança no Senhor e o nosso desejo de estar com o Senhor. Um minutinho, em silêncio, cada um, para si, consigo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Proviamo in alzarci, vamos ficar de pé e diciamo insieme la nostra fede così. Credo
in Dio, solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore e del cielo